Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. A maioria dos casos não mobiliza a opinião pública. No ano passado, foram quase 400 pessoas desaparecidas por mês. O Estado registrou 4.780 casos em 2018. Os nossos convidados para discutir o tema são Luciene Torres, presidente da ONG Mães Virtuosas do Brasil, Maria José Santos, voluntária da ONG, e a doutora Eliane Pereira, promotora do Ministério Público. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar esse debate perguntando para a senhora, doutora, por que o desaparecimento ainda é um grande desafio no país? Bom, o desaparecimento é um fenômeno multicausal, então ele tem muitas variações. Ele precisa de um diálogo entre as instituições, intersetorial, para que a gente consiga ter resultado. Então, o que a gente vem observando nos últimos tempos é que todos esses diálogos vêm se fortalecendo através da ação de algumas pessoas isoladamente, que estavam atuando isoladamente e que hoje trabalham em parceria, né, de uma maneira coletiva, e os resultados vêm surgindo, o que nos traz um alento. Os parentes afirmam muito da falta de um cadastro, falta de informação, né? Luciene, você transformou a dor em luta, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do seu caso. Bom, minha filha sumiu com 9 anos e já são 10 anos de espera, uma busca que não para nunca. E, como qualquer criança, foi numa padaria, num domingo de manhã. E o lugar, por ser pequeno, a gente acha que não tem nenhum perigo. E depois disso, a minha filha foi levada por um homem de bicicleta e são 10 anos que eu espero ter alguma resposta. A senhora procurou a polícia? Procurei. A primeira coisa que a gente faz é procurar a polícia. Na época, demora um pouco a gente ser atendida, porque eu acho que ainda tem aquela cultura assim de que desapareceu, mas perguntam logo. Ela tinha acesso a computador, pode ser algum namoradinho. Falei, minha filha tem 9 anos, minha filha é uma criança. Minha filha brincava de boneca. Então ainda tem essa coisa, né? Pode ter saído, arrumado namorado, que vai voltar logo, então deixou a gente um pouco de molho. Mas depois de registrar a queixa, ninguém manda, não indica a gente para a gente procurar a FIA, outros órgãos, né? Ministério Público, nada disso. É muito comum que a mãe se torne a investigadora, né? Isso, como é que foram seus passos depois do desaparecimento? O último lugar que viram a minha filha foi em outro bairro, em Campo Grande, na Serrinha, no Mendanha. E quando eu tive essa informação, começamos a ir vários dias. Ia lá, perguntava. Acho que ficamos mais ou menos uns 15 a 20 dias indo lá. Tinha uma câmera numa fábrica, eu tinha que levar para o delegado a informação, e depois o delegado foi buscar a câmera na fábrica errada. Enfim, é assim, uma coisa assim, tão louca a vida da gente, que a gente passa a procurar, não sabe o que nem aonde. A senhora tem ainda o retrato, né, da projeção de como que a sua filha estaria Sim. hoje, né? Eu queria que a senhora mostrasse a camiseta com a foto da Luciane. A senhora é Luciene e ela se chama, no caso, Luciane, né? Isso, Luciane. Essa seria a foto da sua filha com 19 anos, ou seja, já se passaram aí 10 anos do desaparecimento? Isso também é uma angústia muito grande quando a senhora observa essa imagem, porque há um vácuo, né? uma perda desse tempo todo de convivência com a sua filha? Logo que quando eu fui chamada na DDPA, que já estava pronto, eu perguntei. Primeiro eu tinha que me preparar para adotar a nova imagem. Então, assim, fica aquele conflito dentro da gente. Abandonar aquela imagem dela com 9 anos e como ela está agora. Depois que a gente adota a imagem, é uma nova busca. Aí a gente começa já a procurar redes sociais para ver se encontra alguma coisa, divulga bastante a foto para ver se alguém falou alguma coisa. E é uma nova caminhada. A Maria José, que também é voluntária da ONG, né?
tem essa convivência muito próxima com a Luciene, né? A senhora tem um drama com relação ao seu filho, né? Qual que é o caso? Ele saiu para trabalhar normal no dia 4 de fevereiro de 2010. Ontem, inclusive, fez 9 anos que meu filho desapareceu. Aí a gente achou estranho, porque ele sempre tinha que vir em casa, porque ele era gari. Então, ele tinha que vir em casa, tomar banho, tirar aquela poeira, né, para poder sair. E ele não chegou em casa. Então, no outro dia de manhã cedo, meu esposo foi direto para a delegacia. Aí, não dá para dar queixa agora não, porque ele está muito pouco tempo, foi ontem que ele não veio para casa. Ele pode chegar em casa ainda. Aí ficou aquela confusão. E época de carnaval mesmo. Vai brincar carnaval, depois do carnaval ele aparece. E aquilo foi me angustiando, porque eu estava achando muito estranho as coisas dele tudo em casa. E ninguém me dizia nada. Eu dei uma até de maluca, né? Porque eu peguei os amigos dele todos e botei todo mundo na parede e perguntei, aonde que está meu filho? Aí eles falaram, dona, aqui a gente não sabe de nada não. Eu falei, alguém de vocês deve saber onde está meu filho, porque se ele trabalhava com vocês, alguém deve saber para que lado que meu filho foi. Se foi para o sul, para o leste, para o oeste, isso fica me deixando muito angustiada, né? Nunca mais a senhora teve informação? Nunca mais tive informação nenhuma. E quando eu chegava na delegacia, eles falavam assim, olha, a gente tem muitos casos de pessoas desaparecidas. Muitos casos, não só é o seu. Então, está muito complicado, a gente não está conseguindo. Falei, gente, mas no dia 5, dia de hoje, no dia que eu fui na delegacia da parte, foi sacado o pagamento dele todo. Aí eu me pergunto, foi ele? Foi outra pessoa? Será que ele foi sequestrado? Será que aconteceu alguma coisa? E quando ele era pequeno, ele fazia tratamento, ele fez tratamento psicológico e psiquiátrico até 16 anos. Doutora, a Maria José falou da questão de esperar um tempo para poder registrar o desaparecimento. A gente não sabe bem ao certo como que essa informação surgiu dentro das delegacias, né? Ou seja, mas é uma prática que não deve ser seguida. Não é preciso esperar 24 horas, 48 horas para registrar o desaparecimento. Isso é um mito, né? Uma situação que não é real. Ao contrário, essa prática tem que ser firmemente combatida, porque no caso do desaparecimento, o tempo é inimigo. Quanto mais próximo ao desaparecimento, maiores são as chances de encontrar a pessoa desaparecida. Então, tão logo alguma mudança de hábito, como a dona Maria José muito bem descreveu, que estranhou porque o filho não voltou, porque ele sempre voltava para tomar um banho depois do trabalho, tão logo essa mudança de hábito, essa estranheza, vamos dizer assim, seja percebida, é muito importante que se faça o registro, né? Eu acho que do desaparecimento do filho da dona Maria José como a filha da dona Luciene, desse tempo, ou seja, de aproximadamente 9, 10 anos para cá, os atores, não só do sistema de justiça, mas também da segurança pública, estão muito mais conscientes da necessidade de se agir prontamente. Então, eu acho que esse talvez essa deva ser a primeira prática a ser revista, a ser combatida e ser revista, tanto pelos profissionais como também pelas pessoas, pela sociedade como um todo. Percebeu que há algo diferente na rotina, no comportamento daquela pessoa que desapareceu, faça o registro, comunique e comunique-se da melhor maneira possível. A Luciene falou que primeiro procurou a polícia, nem tinha ideia da existência da FIA, né, que é a Fundação de Infância e Adolescente, não é isso? A grafia correta. Mas quais são os passos hoje, se houver um desaparecimento de um parente, de um vizinho, como seguir? Em primeiro lugar, comunique-se à polícia. Comunique-se sem prejuízo ao Ministério Público. E daí nós podemos fazer contato com várias outras instituições, nós temos inúmeros termos de cooperação ou convênios que sejam com outras estruturas, outras organizações, instituições que também estão muito sensibilizadas e se prontificam a atuar nessa causa. Então, eu acho que a comunicação dos entes é a primeiríssima providência.
E, evidentemente, aí isso é um trabalho de casa para as instituições do sistema de justiça e da segurança pública, sobretudo, que nós façamos um diálogo muito afinado, interinstitucional, para que nós possamos nos comunicar da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, ágil e eficiente. Eu acho que os resultados, sem dúvida, vão fazer a diferença. Ok, doutora. Então, o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje falando sobre desaparecidos. No bloco anterior, a doutora já tinha nos falado sobre a questão de procurar os órgãos corretamente. Isso facilita para dar agilidade na questão dessa busca, né? Maria José, seu filho sumiu com 23 anos, né? Ficou desaparecido a partir dos 23 anos. Eu gostaria que você mostrasse, por favor, a foto dele da época. Essa é a foto do Michael, né? Ele tinha 23 anos nessa época, não é isso? 23 anos. Hoje já tem uma nova imagem, uma nova foto que a senhora não trouxe, mas que a senhora já viu, da projeção de como ele seria nos dias de hoje? Não gostei. É muito comum que os parentes fiquem com essa imagem, mas pode dificultar, doutora, a localização nos dias de hoje dessa pessoa que ficou desaparecida, aí no caso do Michael, por 10 anos? A progressão, na verdade, ela é algo que pode vir a ajudar na identificação, né? E ela tem uma precisão impressionante. Até a dona Luciane relatava aqui que quando formularam a imagem da filha dela, ela comparou com a de uma sobrinha e constatou a semelhança. Então, assim, a gente pode dizer que ela tem uma precisão importante. Então, do ponto de vista das buscas, é interessante que a gente também apresente essa imagem. Qual que é a maior queixa dos parentes em relação ao desaparecimento? A falta de informação? Para começar, a falta de informação. Depois, o segundo passo é quando você vai na delegacia e você não tem uma resposta e você não tem papel nenhum, nada. Agora está no Ministério Público, o caso do meu filho, porque eu esperei, ninguém me deu notícia e eu gritei, fiz um escândalo, eu queria falar com o delegado. Ninguém deixou falar com o delegado e aí eles foram e me deram falaram que ia me dar uma documentação. Aí foi para o Ministério Público, agora está no Ministério Público. Espero que resolva agora. Doutora, hoje nós caminhamos para um cenário um pouco mais de confiança, né? Nós temos aí a delegacia especializada, a criação de uma coordenadoria no início do ano, né? Isso já é o primeiro passo para um cadastro nacional de desaparecidos, que é muito importante nessa questão? Na verdade, essa articulação é absolutamente importante. Nós temos um aliado atualmente que não pode ser desprezado, que é a tecnologia, é o uso da tecnologia para cruzar todas essas informações. O programa do Ministério Público, ele se iniciou, na verdade, em 2010 e foi se aprimorando, ganhando funcionalidades, mas desde 2017, o que era um programa do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele passou a integrar um sistema que é o Sistema Nacional, que é o Sinalide, e está sediado no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Eu acho importante a gente esclarecer também por que o Ministério Público é um órgão tão privilegiado, um ator tão privilegiado na questão do desaparecimento. Porque toda e qualquer causa, já afirmei aqui no começo do programa que é um fenômeno multicausal, mas toda e qualquer causa de desaparecimento está de alguma maneira relacionada à atuação de um promotor de justiça. Por exemplo, se o desaparecimento foi de um idoso com sinais de senilidade, o Ministério Público tem condições de atuar. Se é o desaparecimento de uma criança que eventualmente possa estar abrigada, o Ministério Público tem como atuar. Se houve um desaparecimento que nós denominamos de desaparecimento forçado, aquele que acontece com a participação de agentes do Estado, o Ministério Público tem por obrigação atuar. Se isso aconteceu, esse desaparecimento aconteceu por questões relacionadas a grandes desastres, o Ministério Público tem e deve atuar, tem como atuar e deve atuar. Então, por essa constatação da importância e da capacidade de articulação do Ministério Público, é que esse sistema é tão promissor, né? Não só no Ministério Público, ele é composto não só pelos Ministérios Públicos de todos os estados, mas também pelos ramos do Ministério Público da União. Ou seja, o PLID, que é esse Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, cruza dados,
né? E agora vocês têm aí essa iniciativa que conta com a adesão de várias unidades do Ministério Público em todo o país, além de trabalhar em parceria com o Detran, Disque Denúncia, vários órgãos, né? Todos os convênios são bem-vindos. Tudo se baseia numa grande colaboração. Se o Ministério Público ele tem acesso, por exemplo, a um banco da Polícia Rodoviária Federal, ou informações vindas da Polícia Rodoviária Federal, isso pode ser de suma importância. Não raro, pessoas cruzam fronteiras do Estado e até mesmo de países. Então, ter acesso aos dados da Polícia Federal, aos dados do Disque Denúncia e de tantas outras, ou da FIA, de tantas outras instituições, pode ser absolutamente definitivo, né? Pode ser realmente o que faça a diferença. Nessa medida, há um interesse imenso em todas essas interlocuções. Luciane, eu vejo o seu olhar distante, pensando talvez que isso faltou na sua época, né? Se tivesse esse cruzamento de informações, talvez fosse um pouco mais fácil tentar localizar a sua filha? Ah, com certeza. Com certeza. Mas, assim, importante é que está aí, né? Vai servir, não pode não ter servido para mim na época, mas eu acredito que ainda continuam trabalhando, sim, na causa da minha filha e dos outros casos que estão acontecendo, porque nunca se falou tanto de desaparecimento como nos últimos tempos. Eu lembro quando a Luciane sumiu, assim, há 10 anos atrás, era muito raro, muito raro. As emissoras de televisão não, graças a Deus eu tive até, foram várias emissoras que iam na minha casa. Mas depois vai acontecendo, né, outros casos, então vão procurando casos mais recentes. Mas eu, de qualquer maneira, a gente fica feliz de ver que a gente, principalmente o pessoal da Baixada, aí eu posso dizer assim, o pessoal de uma classe menos favorecida, a gente costumava ver o Ministério Público muito distante da gente. Então, hoje a gente já vê que eles abraçam, né? Ou a gente já tinha essa cultura, né, de que o Ministério Público tá lá em cima, eu não posso chegar. Então, assim, então junta isso tudo. A gente não tem a informação de que vai na delegacia, da delegacia você vai para a FIA ou vai para o Ministério Público. Não, a gente pega o boletim de ocorrência e fica em casa, dentro de uma gaveta. A gente sabe que a determinação de uma mãe que vive esse drama é muito intensa, né? Ou seja, eu imagino como foi a sua rotina, como ainda é a sua rotina em relação à região onde a sua filha desapareceu. Eu queria que a senhora contasse isso para a gente, mostrando o que a senhora fez na prática para tentar chegar o mais perto possível de uma versão. Eu ia todos os dias lá, no mesmo local, mesmo caminho. Que é o quilômetro 32 de... O último local que viram ela... Não, ela sumiu no quilômetro 32, em Nova Iguaçu. E aí a gente tem a Avenida Brasil, que é muito próxima. E ali da Avenida Brasil, ele poderia ter ido para Santa Cruz ou para o centro da cidade. Mas aí, até chegar ao centro da cidade ou Santa Cruz, tem vários bairros, né? Então, ele poderia ter levado ela para M lugares. E aí, fui buscando informação. Levava a foto dela, mostrava, o pessoal foi falando, eu vi passar, e sempre a mesma descrição. Passou com um homem de bicicleta e ela estava chorando na garupa da bicicleta, e o que chamou a atenção é ela arrumada, ele mal arrumado, e ela chorava muito. E quando alguém parava ele dizia que ela é minha filha, eu estou levando ela para casa. E ela dizia, você não é meu pai. E aí eu pergunto sempre às pessoas, e por que não pararam ele? Por que não chamaram a polícia? Porque ele dizia que era pai e ela não desmentiu. Falei, mas a gente está falando de uma criança de 9 anos. E aí, isso passou, não encontrei e continuei indo lá. A última informação que eu tive, uma das últimas informações, primeiro foi uma senhora que estava descendo a serrinha em Campo Grande e ela disse para mim, eu vi ele subindo com a sua filha, ele desceu sem a bicicleta, sem ela. Fui na delegacia e o delegado mandou que eu achasse a casa. Faltou empenho da polícia na sua avaliação, já que a senhora fazia esse trabalho todo sozinha? Faltou. Muito. Muito. E aí o Corpo de Bombeiro de Campo Grande, na época,
Deram uma vasculhada na serrinha com cães farejadores. Graças a Deus não encontraram nada, mas também eu não sei da minha filha. O que mais angustia num caso como esse? A falta de apoio de quem deveria dar, a omissão por parte das pessoas também numa situação como essa, que não reagiram, não tentaram impedir, ou seja, ou é uma mistura disso tudo? É isso tudo. É isso tudo. E aí você vai vendo, e na época saiu até no jornal assim, que ela, tudo indicava que ela estava indo com um conhecido porque ela acenava. Mas depois eu fui conhecendo outras mães que era a mesma descrição. A filha quando vê, a criança quando está sendo levada, que ela vê um conhecido, e aí a gente não sabe o que ele fala para ela, que a criança não tem reação de gritar nem pedir socorro, ela acena. Então ela não estava indo porque ela conhecia. E aí isso passou até a ser um problema na minha vida, porque quando eu via a criança acenando, eu ficava assim, meu Deus, é pai, é mãe ou estão roubando essa criança? E aí você não tem nada. Eu não tenho nada, 10 anos, e a última informação assim, que eu tive, indo na Serrinha, foi também uma moradora que falou para mim, a gente lembra do caso, e o que a gente sabe é que ele pegou uma estrada de terra que sai no outro bairro. Mas passaram 10 anos. E a polícia nunca localizou e identificou esse homem? Ele foi preso no dia seguinte. Foi preso no dia seguinte, o delegado da época encerrou o caso, dizendo que as testemunhas confundiram ele com outro homem. Eu fui no Ministério Público de Nova Iguaçu, o funcionário me tratou muito bem, me mostrou página por página do inquérito. O que me surpreendeu foi, não tinha foto nenhuma do homem que levou a minha filha. E o homem que levou a minha filha era branco de olho azul, o outro era negro. E o delegado encerra o inquérito dizendo que as testemunhas se confundiram. Falei, não pode? Eu até falei para ele assim, não é confundir o negro com o branco. É a mesma coisa que falar assim, esse copo aqui tem café e esse tem leite. Como você vai confundir o que é café e o que é leite? Aí eu falei, moço, mas não tem uma foto do homem que levou a minha filha. Aí ele falou assim, eu não posso fazer nada, porque o delegado já encerrou o inquérito dizendo isso. E eu fui atrás das testemunhas. Ninguém nunca foi chamado. Ninguém nunca foi chamado. Bom, Luciene, a gente vai fazer um breve intervalo, até mesmo para você pegar um fôlego. Desculpa esse momento, mas é necessário para que a gente possa fazer um apelo em relação à questão do desaparecimento. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate sobre desaparecidos. Doutora, no bloco anterior a gente ouvia esse relato emocionante da Luciene, o desaparecimento da filha dela, na época com 9 anos, e fica uma sensação assim de desamparo, né, desses parentes. O que a gente pode esperar daqui para frente em relação a isso? Existem conquistas nesse setor? Sem sombra de dúvida. A própria criação de uma delegacia especializada na descoberta de paradeiro já, por si só, é um sinal de que, do ponto de vista da política pública de segurança, isso se desenvolveu, vamos dizer assim. A capacitação dos agentes, não só da segurança, mas também do sistema de justiça para lidar com situações dessa natureza é extremamente importante. Porque saber de uma dor, ter contato com uma dor, que a gente pode perceber aqui nas palavras da dona Luciene, tem que mobilizar a ações concretas. Na medida em que as instituições estão empenhadas em aprimorar a sua atuação e encontrar soluções, aquela pessoa que está tão machucada, né, está se sentindo com uma perda incomensurável, ela se sente acalentada. Qual vai ser o papel dessa coordenadoria? Essa coordenadoria ela vai ser comandada pela Jovita Belfort, que é a mãe do lutador, né, Vitor Belfort, e tem um caso emblemático da Priscila, que está desaparecida há 15 anos. Né? A gente espera o que dessa coordenadoria? Nós esperamos articulação e ação no campo das políticas públicas. O que é bastante interessante, do ponto de vista da atuação da Jovita Belfort, que é uma conhecida de todos nós que atuamos nessa área
do desaparecimento, do fenômeno do desaparecimento, é que essa perspectiva ela não é puramente criminal. Ela é uma perspectiva relacionada aos direitos humanos, relacionada também ao desenvolvimento social, ou seja, com uma característica de assistência, porque essas pessoas que buscam por alguém, elas ficam extremamente desamparadas. O que a dona Luciene descreveu aqui, e a pior das sensações, é que não foi feito o que deveria ou que se poderia ter sido feito e que poderia, de fato, ter trazido um resultado diferente. Então, essa não é uma sensação única e exclusivamente de pessoas que buscam por desaparecidos, mas, por exemplo, pessoas envolvidas que perdem parentes sendo mortos, né, vítimas de homicídio. O que é muito importante que esse parente, né, que ele sinta, é que tudo foi feito, é que, de fato, houve um empenho do poder público para que a situação fosse desvendada. Então, eu acho que na medida em que se percebe que isso tem mudado, ou vem mudando, e as pessoas se chegam, como a palavra da dona Luciene, a palavra da dona Maria José, a palavra da Jovilda Belfort tem sido extremamente importante para que as políticas se estruturem de uma outra maneira. Eu acho que aí a gente tem um fio de esperança. Maria José, além da angústia dessa procura, né, vocês vivem também a sensação de informações falsas, né? É muito comum que a todo momento a esperança volte por causa de uma informação que não é confirmada. No seu caso aconteceu isso? Demais. Aí ligavam para mim, eu vi seu filho em tal lugar. Aí eu pegava ônibus, pegava tudo, até táxi eu pegava, e ia, gastava, e ia. Eu sei que eu tinha uma lanchonete, eu tinha uma vida bem estabilizada, de repente minha vida virou assim de ponta cabeça. Não pude trabalhar mais, fiquei doente. Eu sou operada do coração agora, operei tem 2 anos. Você recebeu o quê? Informações certeiras naquele momento? Eu achava, poxa, dessa vez Mas é ele mesmo. Eram que trotes? Trotes. Eu ia, as pessoas muito assim, a gente tem que falar mais sobre isso, não mandar trotes. Por isso que eu falo todo dia, não mande trotes para as pessoas. Porque eu tenho um filho desaparecido, eu tenho até uma frase. Eu tenho um filho desaparecido e sei como dói. Até a Luciene, que me deu de presente, fiquei muito emocionada, porque eu uso sempre essa frase. Gente, quando eu vejo uma pessoa chorando, que entra na mensagem para falar comigo, aí eu falo, mas eu também sinto essa dor. Eu tenho um filho desaparecido e sei como dói. Eu sei o que você está sentindo. Mas você tem que ter um BO para me poder começar a apostar. E eu posto muito filho desaparecido e eu coloco assim, urgente. Ali, quando daqui a pouco eu vejo, já tem bastante compartilhamento. Isso é muito importante. A divulgação é mais importante do que tudo, é a divulgação. E essa parceria agora com a Jovita e tudo, e mais o Ministério Público, isso vai nos ajudar muito. Luciene, hoje na ONG existem mais de 70 mães com o mesmo drama, né? E vocês se reúnem para fazer uma manifestação, para tentar não deixar esse assunto cair no esquecimento, né? Eu falei para elas assim, qual o lugar que vocês acham que a gente deve começar? E aí, bom, como no final tem Mães Virtuosas do Brasil, que tal Central do Brasil, né? Falei, ótimo, porque ali o fluxo é muito grande, né? Então, assim, a gente pega Zona Oeste, né? A Baixada, então é muito, muito legal. E aí a gente foi encontrando outras pessoas que tinham parente desaparecido há mais de 30 anos, moradora de rua que não falava com a família há mais de 3 anos, e aí a gente colocou no telefone para falar com a família. É muito comum isso também, né? As desavenças familiares, né, doutora? Acabam sendo um fator bem corriqueiro nesse caso? Sim, os desentendimentos familiares ou o afastamento voluntário correspondem a quase 40% dos desaparecimentos do que a gente tem mapeado no PLID. Agora, é muito importante a gente falar o seguinte, que apesar de muitas vezes o desaparecimento ter sido voluntário, né, a saída ter sido voluntária da esfera familiar e tal, isso não diminui a dor de quem está procurando. Existe o outro lado. Exatamente. Existe outro lado e muitas vezes a gente não sabe por que a pessoa resolveu se afastar. Ela também pode estar com uma dor imensa. Então,
isso não diminui o fenômeno, isso não torna o fenômeno menos grave. Eu acho que a gente precisa chamar atenção para isso. Agora, é possível a gente traçar um perfil desses desaparecidos? No caso que são sexo masculino, adolescentes, são esses grupos de vulnerabilidade? Sim, o Ministério Público fez, no ano passado, um diagnóstico, divulgou o ano passado um diagnóstico que foi feito pelo Centro de Pesquisa e Inovações, pelo CENPE do Ministério Público. E nós, de fato, encontramos esses indicadores, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que crianças até uma certa idade, no sexo feminino, desaparecem com maior frequência, na adolescência, no sexo masculino. De uma maneira geral, homens desaparecem com maior frequência que mulheres, né? É importante, eu falo desaparecimento, mas tem um colega que sempre nos lembra o seguinte: ninguém desaparece, ninguém evapora, né? Então, para algum lugar, algum destino foi dado a essa pessoa, né? Então, só para a gente lembrar, né, que a gente precisa resgatar cada história, cada percurso dessa pessoa e, no mínimo, entregar essa informação para quem busca. Chegamos ao final desse programa, mas a gente precisa de uma conclusão de cada uma, ok? Começando com a Maria José. Quero agradecer, né, a oportunidade. Muito obrigado por eu estar aqui. Ontem fez 9 anos que meu filho desapareceu e eu me sinto honrada por Deus de estar aqui, né, fazendo mais um apelo a todos, as pessoas que estão, né, nos vendo nessa tarde gloriosa, que nos ajude, né, a encontrar os nossos filhos, né? Essa é a minha fala. Luciene. Também, como a Zezé, quero agradecer. É bom saber que a gente tem essa parceria, né? E é muito importante a divulgação em todo o tempo. Em todo o tempo a divulgação é muito importante. E agradecer ao governador que criou essa pasta do desaparecido e entregou a pessoa ideal, que é a Jovita, que nos representa. A gente conversa muito, né? A Jovita faz parte até do nosso grupo e a gente conversa, troca muitas ideias para saber o que falta, e a gente já viu que falta muita coisa, mas já conquistamos muitas coisas, né? Graças a Deus. Então, assim, fica o meu agradecimento e quando quiser pode chamar que a gente volta. Ok. Doutora Eliane. Bom, a gente está tratando de um assunto que é muito doloroso. Eu estou aqui entre duas mães que viveram o que só quem viveu sabe e pode descrever. Mas, por outro lado, eu percebo uma esperança. Eu acho que a contribuição do Ministério Público do Rio de Janeiro, que na verdade criou esse programa, né, e que depois exportou para todo o Brasil através desse termo de cooperação assinado com o Conselho Nacional do Ministério Público, é algo muito promissor, né? Todo o Ministério Público de todo o Brasil está alinhado em relação a isso. Então, isso é algo que me traz bastante esperança, e a mobilização de todos, entes, sejam governamentais ou não governamentais, uma prova disso é a mobilização dessas mães aqui conosco, que pode fazer a diferença. É para isso que a gente trabalha. Eu queria agradecer, então, a presença de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.